tá? Chega pra cá um pouquinho. Não, mexer no quadro, é isso. Tá ao vivo já? Boa noite. Eu vou fazer uma live agora que eu tinha combinado com o vereador Andrei no Instagram dele, mas deu um problema de conexão. Eu acabei entrando pelo meu e estou esperando ele entrar para a gente poder começar a live. Que ele tinha me solicitado para falar sobre o Covid-19, né? Que é uma situação que a gente está vivendo atualmente, para falar no Instagram dele um pouco sobre isso e tirar algumas dúvidas. Vai ser algumas perguntas que ele tem para me fazer, estou esperando ele entrar para a gente poder começar essa live. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Joia. Coisa boa. Agora tá Doutora, dando... agora está funcionando direitinho. Como a gente estava falando, doutor Luciano, quais são os primeiros sintomas, já que ela é altamente contagiosa, os casos só aumentam? O que é a Covid-19 e por que ela tem preocupado tanto? Então, a Covid-19, todo mundo já sabe, o epicentro começou na China, né, no final de 2019, por isso essa referência 19, né? O coronavírus, ele já foi responsável por outras epidemias no mundo, por outros quadros, né, de doença respiratória. E agora a gente está aí de frente desse Covid-19, que foi uma nova, como se fosse cepa do vírus, né? Que começou na China. E uma característica do que a gente tem visto é a grande capacidade de disseminação, né? A capacidade de contágio é muito grande. Então, a gente tem uma população totalmente vulnerável, sem proteção nenhuma contra o vírus, e que está sujeita a ter a doença, né? E como ele é muito contagioso, a grande preocupação é justamente essa, a gente tem um boom de casos muito grande, de uma vez, de forma que a gente não consiga, e é o que está acontecendo no mundo todo. Se a gente observar, são cenários mundiais, começando lá na Preocupantes. China em dezembro. Sim, muito. É, O quadro clínico, na grande maioria dos casos, ele é um quadro brando, de resfriado, tosse e, em alguns casos, febre, né? A grande maioria dos pacientes vão evoluir com quadros brandos, com resolução espontânea, e muitos, inclusive, são assintomáticos, ou seja, não vão manifestar sintomas. Mas a grande importância é que esses pacientes, eles transmitem o vírus, né? E por fatores individuais, fatores de doenças crônicas, evoluem com formas graves da doença. Os sintomas, geralmente porque, como é uma doença que surgiu, né, digamos assim, há pouco tempo, os estudos ainda não são muitos, né? Mas o que tem se observado nos casos que já foram vistos? Tosse, geralmente tosse seca, o paciente começa com tosse. Ele pode ter febre, a febre já foi um critério obrigatório para a doença, né? Não é mais.
né? A gente sabe que não são 100% dos pacientes que vão fazer febre, que vão ter febre. E a coriza, que é o nariz às vezes escorrendo, ela não é tão frequente, né? Geralmente aquela congestão nasal, muita coriza, fala menos a favor do Covid, falando a favor mais de outros vírus, né? E alguns pacientes evoluem, uma média de 6 dias, alguns estudos colocam menos, com insuficiência respiratória, falta de ar. Alguns têm uma evolução muito crítica, né, nesse tempo, precisando de intubação mesmo. Doutora, com relação a essa falta de ar, que é aquilo que as autoridades médicas têm sempre orientado. Quando você tiver uma falta de ar, é a hora de você procurar a unidade de saúde. Quando você está com esses sintomas iniciais, não, fique em casa, porque, como bem disse a senhora, grande parte da população, mais de 80%, caso venha a ser contaminado com o vírus, sintomas serão muito brandos se tiverem os sintomas. Mas qual que é o momento que a pessoa de um apoio mais forte de um médico? Geralmente, a gente sabe que, igual, como eu citei, as pessoas tendem a ficarem mais graves ali para o 5º, 6º dia de doença, né? Claro que isso varia. Tem pacientes que com 2 dias já estão com um quadro grave. Agora, a característica mesmo é a falta de ar, né? O paciente começar a sentir mesmo cansaço respiratório. Porque os outros sintomas de tosse, mas que não estão limitando ali a vida do paciente, tudo bem. Mas começou a ter dispneia, que a gente fala, dificuldade no fôlego, né? Febre muito alta, que não refratária aos antitérmicos, aos medicamentos. Aí sim é hora de buscar auxílio no pronto-socorro. Bem, porque aquele paciente ele pode estar com outro quadro de infecção viral, que não o Covid, que é muito frequente nessa época. Ele vai para o pronto-socorro de uma forma sem necessidade, e ali ele vai estar exposto a pacientes que podem estar... Lá ele pode se contaminar com o Covid-19. Exatamente. Doutora, com relação à taxa de mortalidade, de letalidade, a princípio tem sido divulgado que é uma taxa muito baixa. Porém, nas pessoas que têm acima de 60 anos, essa taxa cresce e acima de 80 cresce ainda mais. Eu queria saber, já existe no Brasil, hoje estamos completando 30 dias do primeiro caso, infelizmente também não é uma data positiva, é o primeiro morto, o primeiro óbito no estado de Goiás de uma vítima de coronavírus, uma senhora em Lusiânia. Meus sentimentos a toda a família, a todos aqueles que, de fato, tinham conhecimento dessa senhora. Como que tem algum estudo que mostra essa taxa de letalidade, de mortalidade já no Brasil? Pergunto por quê. Existem algumas informações que dizem crianças até, e é até uma pergunta, crianças até 10 anos não se contaminam. Muitos falavam que era doença do idoso, mas a cidade de Nova York já tem 44% da sua população contaminada acho que é de 10 a 40 anos de idade. Então, isso tem variado de país para país? Tem. A gente sabe que a letalidade, ela vai variar. Tanto por conta de fatores, está sendo bem estudado. Principalmente em relação à assistência que é dada a esses pacientes, né? A letalidade ela varia muito em relação a isso. Se você tem uma boa assistência hospitalar, boa assistência médica, você consegue manejar aqueles pacientes, você vai ter uma letalidade menor. Por quê? Aqueles pacientes que conseguem um leito de UTI vão ser bem assessorados. Né? E a gente tem visto isso no mundo, né? A taxa de letalidade ela tem variado na China, Itália, Espanha. É claro que a população também envolve, né? Vai estar relacionada a isso. Você tem uma população às vezes mais idosa, com mais doenças crônicas. É claro que você vai ter uma alteração nisso.
Agora, o que é uma característica desse vírus que os estudos têm saído e a gente tentando acompanhar, é que realmente as crianças parecem fazem um quadro mais brando da doença, muitas vezes assintomáticos, mas são grandes disseminadores da doença, né? Esse é o problema, né? Esse é o grande problema. O porquê que elas fazem quadros mais brandos, tem vários estudos em andamento, que envolvem aquele sistema renina-angiotensina do rim, que talvez Certo. o dela fosse um pouco mais imaturo, por isso o vírus não conseguiria se replicar tanto. O fato é que elas fazem um quadro mais brando, mas são grandes disseminadoras, né? E às vezes assintomáticas você não sabe que está disseminando aquela doença. Entendo. Agora, é claro que existem crianças também acometidas, crianças que ficam mais graves, que precisam de suporte ventilatório também. Geralmente crianças que têm comorbidades, né? Tem alguma doença já ali. Então, assim, todo mundo está sujeito à doença. Os idosos, claro, que já têm uma capacidade pulmonar mais difícil, geralmente têm doenças crônicas associadas. Esses a gente vê uma taxa maior, tem visto uma taxa de letalidade. É importante que a gente vai ter mais certeza sobre isso daqui a alguns meses, quando, Entendi. infelizmente, a gente vai ter um grande número de casos e vai conseguir estudar isso melhor. Doutora, ainda com relação à taxa de mortalidade e letalidade, há uma letalidade maior em algum sexo específico? Ela ataca, atinge tanto homem quanto mulher e tem o mesmo efeito tanto no homem quanto na mulher? E a segunda pergunta, quem teve o Covid-19, pode ser reinfectado e voltar a ter a Covid-19? Tá. Em relação à taxa de letalidade que você me perguntou... Se é idêntica para homem e mulher. É uma pergunta do Daniel. Manda um abraço pro Daniel. Exatamente. Alguns estudos, inicialmente, que foram publicados, mostraram uma mortalidade, uma letalidade e maior casos sintomáticos em homens, mais em homens do que mulheres, né? Agora, isso também não está muito bem definido. Em relação a números, alguns estudos na China, por exemplo, mostram isso sim. Mas até que ponto o estilo de vida, hábitos, aglomerações estarem influenciando nisso também, né? Entendo. Mas o que a gente tem para hoje, assim, é que homem e mulher, eles estão sujeitos, os dois, iguais. Certo. Não há uma diferenciação. Não. Doutora, pelas as previsões iniciais do próprio Ministério da Saúde, nós começaríamos a espiral do crescimento de forma mais agressiva, ou seja, a explosão de casos, no mês de abril, maio e junho. Na última terça-feira, o presidente da República, inclusive, num pronunciamento que foi muito criticado por uns e aplaudido por outros, diz que nós tínhamos que mudar essa concepção, não do isolamento horizontal, que é o que nós passamos hoje, todo mundo está recluso, está confinado dentro das suas próprias casas, e passássemos ao isolamento vertical, que é cuidar e guardar os idosos, as pessoas com maior grau de disposição a ter a doença, comorbidade, pessoas que têm diabetes, pressão alta, outras doenças pré-existentes. Na visão da senhora, até usando que como exemplo a Inglaterra, que me parece que começou com isolamento vertical, como é desejado pelo presidente da República, e voltou atrás porque o NHS, o sistema de saúde deles, não suportaria esses 80% sendo contaminados. Qual que é o momento que, de fato, nós vamos ter essa explosão de crescimento, ou nós, pelas ações no estado de Goiás e outros estados, esse isolamento já foi feito, nós vamos, de fato, achatar essa curva? Então, essa questão ela está sendo muito discutida no mundo inteiro, né? O fato é que numa realidade que a gente está vivendo hoje, isso não foi vivenciado no passado, onde todo mundo está falando em fechar fronteiras, ninguém sabe as repercussões econômicas, ninguém sabe ainda até que ponto
de que forma isso realmente teria que ser feito. O que a gente tem? A gente tem exemplos dos outros países que começaram antes da gente, né? E é isso que a gente tem que tomar agora, porque falar que tem estudos mostrando que devia ter fechado as estradas e deixado a economia abalar, ou não, deixado o comércio, a vida seguir, os prejuízos, né? Não tem nada, o mundo não sabe como lidar diante disso. É É uma tudo muito situação novo para todo completamente mundo, né? nova. Não tem experiência. Quanto tempo? Deixa alguns em isolamento e outros não. Ninguém tem uma resposta para isso. O que a gente tem que se guiar é no que aconteceu nos outros países, né? Como, por exemplo, na China. A China tomou medidas drásticas, né? E com o tempo houve sim uma redução no número de casos. Até que ponto o fechamento de tudo contribuiu para isso? Isso ainda é estudado. Então, Entendo. é complicado a gente falar que a gente tem uma certeza de qual medida deve ser feita. Mas uma coisa que tem sido fato, que não dá para negar, é que o que fez diminuir o número de casos, número de mortes, foi o isolamento social, já que o vírus ele é muito contagioso. Então, a gente tem sim que priorizar os grupos de risco, né, e os pacientes mais idosos, os que possuem comorbidades. Agora, até que ponto isso vai trazer uma mudança, a gente não sabe. A Itália, por exemplo, ela começou drasticamente, voltou atrás e depois viu que não deu certo, né? A senhora traz um dado muito importante que hoje eu estava lendo. Nos países onde teve um crescimento vertiginoso dos casos de Covid-19, todos eles, essa curva ascendente agressiva, ela começa após 30 dias, que é o dia que coincide com a data de hoje no Brasil. É quando houve, o termo é até utilizado, a explosão de casos. E o exemplo da Itália é muito importante ser lembrado sempre. De fato, prefeitos e governadores promoveram o isolamento horizontal, fizeram bloqueios, determinaram. O presidente, primeiro-ministro, não me recordo agora se é presidente, voltou atrás e falou assim, não, isso não pode, está errado, reabra. E 10 dias depois, ele reconheceu que estava equivocado, mandou todo mundo parar, só que aí a contaminação já estava em altíssimo grau e nós estamos vendo só óbitos crescendo. Então é de fato algo que precisa ser relembrado, porque é o que nós estamos passando agora. Voltamos ou não às atividades normais, porque nós temos uma economia. Mas o que isso pode implicar é muito sério. É muito sério, assim, saíram já a China, o estudo sobre isso, que a gente sabe que quando você está no início ainda, você ainda não tem um boom de doenças, esse isolamento, ele trouxe bastante relevância no contexto. A partir do momento que você já tem uma disseminação muito grande da doença, isso talvez não traria resposta. Mas o que a certeza que a gente vai ter é daqui a um tempo, né? E o cuidado maior agora é justamente porque os exemplos dos outros países, o que a gente tem visto, países de primeiro mundo, o sistema público de saúde e o privado não estão dando conta, Sim. né? E a gente precisa abrir os olhos e pegar exemplos de países que começaram antes da gente. Né? O grande boom de casos, ele acontece geralmente nesse período porque é justamente você precisa do tempo de incubação da doença, o tempo de mais pessoas contaminadas e lembrar que a progressão ela é geométrica, né? Não quer dizer que vai dobrar de hoje para hoje, os números vão aumentando cada vez exponencialmente e em pouco tempo a gente pode ter uma quantidade de casos muito grande. Lembrando que a quantidade de casos ela vai depender do número de pessoas testadas, né? Se a gente não tem... A senhora toca num ponto importante, porque tem surgido muitas informações de jornalistas e profissionais da saúde de que a testagem tem sido mínima, que em Goiás, por exemplo, nós estaríamos fazendo menos de 100 testes por dia, razão pela qual podem estar muitas pessoas contaminadas
e não testadas, e por isso não entra na estatística. Há também a informação de que o número de óbitos por pneumonia nesse período, em várias localidades do Brasil, cresceu muito, dizendo que essas pessoas, na verdade, elas não morreram de pneumonia, elas estavam contaminadas com Covid e a causa real da morte foi o Covid, mas como não foram testados, não tinha a estatística correta. Isso procede? Tem como modificar isso? A senhora que é da área da medicina, por que essa testagem não é feita em massa, como foi feito em outros países? Isso daí envolve todas as questões de medida de saúde pública, né? E questões financeiras também. Não é um teste barato, né? Para você fazer em massa, a gente tem uma população muito grande. A Coreia do Sul fez isso, associado ao isolamento, ela conseguiu controlar a doença lá, né? Sim. Eles estão mais controlados. Claro que a gente vai sim, provavelmente pode ser que já esteja tendo óbitos que não foram diagnosticados e que não serão diagnosticados, né? Tendo em vista que não pode ser feito necrópsia, nada disso dos corpos, né? Que é algo também que está sendo bem rigoroso em relação aos pacientes que vieram a falecer. E a testagem, a gente sabe que é algo óbvio. Se você não está procurando, você não vai achar, né? Então, se estivessem sendo feitos mais testes, com certeza a gente estaria tendo mais resultados positivos. Agora, o número de testes vai influenciar no nosso número, sim, né? Entendo. Doutora, hoje, e inclusive é a pergunta da Gabriela Borges, a senhora saberia informar quantos leitos de UTI nós já temos pronto ou disponíveis em Goiânia e em Goiás para atender pacientes que, porventura, venham a contrair Covid-19? Em relação a números, eu não vou saber te falar exato. O que eu sei te falar é o seguinte, que está havendo sim uma mobilização muito grande, né? No sentido de se aumentar essa quantidade de leitos, a quantidade de respiradores. Não adianta você ter leito, não adianta você ter médico, se você não tem com o que trabalhar, né? Você tem o médico ali disposto a tomar frente da situação, mas você não tem equipamento de proteção individual, você não tem um ventilador, você não tem o tubo, né? Então, assim, o esforço está sendo muito grande, realmente, merece aplauso, sim. Tendo em vista que a gente não vai conseguir fazer um grande número de leitos de uma vez, né? Isso é impossível. Mas a gente precisa lembrar que as outras doenças continuam existindo, né? Os pacientes continuam infartando, continuam tendo AVC, a dengue grave continua acontecendo. Então, o que aconteceu? Os leitos que já eram difíceis, agora vão se tornar mais complicados ainda. Então, pessoas que teoricamente não evoluiriam com gravidade, que sobreviveriam por outras doenças, vão passar a ter dificuldade a ter acesso e vão evoluir com aumento de mortalidade, sim. Por isso que a gente tem que tentar evitar o boom. Essa é uma das preocupações que, de fato, as autoridades de saúde têm demonstrado, que é o colapso do sistema de saúde com a incapacidade de receber pacientes, independente do tipo de doença, uma vez caso, de fato, exploda o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 num momento mais concentrado. Eu não tenho também, como a senhora, os números exatos, Gabriela, porque ela nos perguntou, mas eu vi hoje um tweet do governador dizendo que em Goiânia e outras cidades nós teremos aproximadamente 1.000 leitos nos próximos dias específicos preparados para pacientes que possam contrair o Covid-19. Na cidade de Goiânia, e aqui eu quero parabenizar de forma muito especial o prefeito Íris, doutora, a Maternidade Oeste, a partir de segunda-feira, ela está pronta, ela não vai ser inaugurada, já serão 30 UTIs disponibilizadas e aptas a realizadas já na segunda-feira, e de forma gradativa, num prazo que me parece de 20 dias,
nós teremos 182 leitos de UTI na Maternidade Oeste. Isso só na cidade de Goiânia, que se soma aos números do Estado. É o que a senhora falou, é uma corrente de solidariedade, de ação, de atitudes enérgicas e necessárias para a gente nos preparar a isso. Doutor, vamos para o lado mais prático do negócio. Como que a gente faz, e aqui é só uma desculpa até o riso, mas é porque tem tanta fake news e tanta coisa absurda na internet que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Tem como a gente melhorar a nossa imunidade, nos prevenir, buscar ajudar o nosso corpo a não contrair ou se contrair, ter uma doença mais branda? E outro, quando usar máscara? Porque agora está todo mundo usando máscara. Quando e quem deve usar máscaras? Em relação à imunidade, muitas fake news, né? A gente sabe que o que traz uma boa imunidade para a pessoa, para o indivíduo, é um estilo de vida saudável, alimentação saudável, atividade física. Ninguém vai conseguir isso do dia para a noite, né? Então, isso daí já vai depender da vida mesmo ali que aquele indivíduo sempre levou e vem levando. Não tem uma medicação que a gente possa falar, você vai usar, você vai estar imune ao corona, o corona vai vir de forma mais branda. Infelizmente, a gente não tem essa medicação. São medicações que estão sendo, inclusive, muito estudadas, né? Porque quem não quer, né? Isso. Sem dúvida. Então, tomar cuidado com as fake news, suplementação de vitamina. A gente sabe que a hipervitaminose, ela traz prejuízos também, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem uma medicação que a gente possa falar para a pessoa usar, que ela vai ficar mais protegida. Entendi. Né? E a máscara? Vida saudável mesmo. Em relação a lembrar dos tabagistas, né? É difícil falar em cessar tabagismo, ainda mais uma hora de tanta ansiedade e tudo, mas o tabagista, ele sim, ele tem Tá no grupo de risco, né? pulmonar, né? Que ele vai precisar de um suporte ventilatório se ele vier vai precisar de uma função pulmonar boa para combater o vírus, se vier a ser infectado, né? Em relação às máscaras, essa é uma discussão muito grande no mundo todo. Vários países tentam adotar as suas medidas mais cabíveis, tanto em termos de quantidade, não tem para todo mundo, não tem nem para o sistema de saúde, que está ali na linha de frente, com mais contato. A gente sabe que uma orientação da OMS, usar máscara os pacientes sintomáticos respiratórios. Então, qualquer quadro respiratório, independente se é por Covid, se não é, se tem suspeita ou não, quadro respiratório, usa máscara para você evitar estar disseminando aquela doença. Entendo. Né? Alguns discutem também o uso da máscara em pacientes imunossuprimidos, né? Aqueles que já têm uma queda de imunidade por alguma patologia, alguma doença que predispõe mais a um quadro de imunodepressão e doenças mais graves. Talvez os pacientes com comorbidades também. Isso é bem discutido. Agora, o que a gente sabe, a máscara cirúrgica, que seja, ela não vai te dar proteção 100% do Covid, né? Entendo. Os estudos já mostraram que a transmissão, a gente tem informações de aerossóis, né? Quando tosse, espirra, que são partículas muito pequenas, que não são filtradas pela máscara. E a máscara, ela pode te dar uma falsa sensação de segurança. A pessoa coloca a máscara, né? E afrouxa os cuidados. Relaxa dos outros cuidados, o olho não está protegido. Então, se uma pessoa acaba tossindo ou vai gotículas na mucosa ocular, o paciente também às vezes não sabe tirar, a pessoa não sabe tirar a máscara, então a máscara está contaminada, contamina a mão, contamina o rosto. Agora, é um fato que a máscara diminui a pessoa de ficar levando a mão no nariz e na boca. Mas ela não, por si só, ela não vai trazer nenhum benefício. O benefício maior nesse momento, sim, isolamento social, lavagem das mãos, que é o que vai trazer mesmo o benefício. Em relação às máscaras, é uma discussão mundial, não há um consenso ainda sobre isso. Vários países têm tomado as suas medidas de indicação.
Certinho. Doutora, nós estamos no período de vacinação, para a gente caminhar para no final da nossa live, de H1N1. E essa semana começou, filas que já foram resolvidas, mas num primeiro momento, com muitos problemas. Quem e quando deve vacinar contra H1N1? Todo mundo ou só, de fato, aqueles que o governo entende como necessário? E segundo, quem está gripado pode vacinar de H1N1? Tá. A vacina de H1N1, ela é vacina de vírus morto, né? Então, a fornecida pela rede pública é a trivalente, né? H1N1, H3N2 e uma cepa do influenza B. Todos esses são vírus de influenza causadores também de doenças graves. Mais uma vez, existem as populações que têm uma predisposição maior a fazer doença grave. É claro que o jovem, que às vezes não está ali no grupo tido como de risco, ele pode sim evoluir também com doença mais grave, por influenza, né? Pelo vírus influenza. O governo ele tem as suas medidas públicas de saúde pública de realmente imunizar os grupos de maior risco. Inicialmente agora os idosos, né? Que estão sujeitos também a quadros respiratórios graves por influenza, e os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, tanto pela a possibilidade de aquisição de doença ou atender um paciente doente, como também adoecer e vir a transmitir a doença para vários pacientes que ele está atendendo, né? Então, realmente a vacinação, ela é necessária. A rede pública não vai fornecer para todo mundo, né? São medidas de saúde pública. Quem tiver condições de fazer na rede privada, vale a pena. A vacina da rede privada é a quadrivalente, tem uma cepa a mais do influenza B, mas que não é responsável por grande número de casos, então fazendo a trivalente do posto, tudo bem, a proteção já está ótima. E o idoso, o indivíduo que está gripado, o que contraindicaria a vacina seria um quadro mais grave, com mais prostração, com febre, né? Pessoas com febre, a pessoa tem que estar 48 horas afebril para ser vacinada. A senhora tocou num ponto importante. Tem até uma pergunta da Bruna, que está nos assistindo. Ela ficou gripada recentemente. Quanto tempo ela precisa esperar para poder vacinar? Não, ela tem que estar 48 horas afebril e bem, um quadro de coriza, tosse uma tosse que tem melhorado, isso não vai contraindicar a vacina. A vacina certo. Também ela não vai gripar aquela pessoa, né? Isso é vírus morto, o vírus morto ele não tem capacidade de gerar doença. Então, o que contraindicaria mesmo seria febre nas últimas 48 horas. E, claro, um quadro, se for uma gripe que a pessoa está prostrada, aí ela não vai vacinar. Né? Não, certinho. Doutora, eu queria muito agradecer a participação da senhora, a disposição para trazer esses esclarecimentos tão importantes e necessários no momento em que a gente tem, infelizmente, muita fake news. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Tem a Paty Mariani, o Thiago Carrijo e outras pessoas mandando um abraço para a senhora, orgulho dos conhecimentos da senhora, parabéns, tá certo? Saudando de forma muito especial. E meu agradecimento pessoal, obrigado muito por poder esclarecer. Sempre que a gente, nesse período, que infelizmente não se apresenta como um período curto, a expectativa é que sejam pelo menos 3 meses de restrições, cada hora variando um tipo de restrição. Se a senhora puder sempre dispor de um tempinho para conversar com a gente, esclarecer a população com informação de qualidade, é sempre muito bem-vindo e necessário, tá certo? Agradeço de coração a você essa oportunidade e a todos que nos acompanharam, tá bom? Eu estou à disposição aí para tirar dúvidas e trazer as informações necessárias e lembrar do essencial, né? Que é lavar a mão. É melhor que álcool em gel, máscara, é água e sabão, né, doutora? Tá bom. Então, tá certo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado, senhora. Senhora que termina a live que a senhora começou.